Questão 129 do Enem PPL de 2023 fala sobre o calor de combustão dos alimentos. Essa questão está muito mais para a prova de física do que para a prova de química. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhadinha nessa questão e ver se eu consigo resolvê-la. Se você não me conhece, eu sou o Igor, professor de Química. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. E lembre-se sempre de deixar o like, que ajuda muito. Então. Bora lá então para a questão. Ele diz que, com o objetivo de demonstrar a transferência de energia de um sistema para outro, um professor solicitou a seus alunos que determinasse o calor de combustão de alguns alimentos. E, para auxiliar nessa tarefa, forneceu um quadro que apresenta aí 5 alimentos identificados por números de seus respectivos calores de combustão. Ele mostra aqui para a gente, então, os 5 alimentos e a quantidade de energia liberada para cada grama, cuidado aqui é importante, para cada grama desse alimento, é aí dado nessa tabela. Então, o alimento número 1, se você queimar 1 grama, ele consegue gerar 15 calorias. Se você queimar 1 grama do alimento número 2, ele libera 120 e assim por diante. Vai lembrar que, como nós temos os processos aqui de queima-combustão, são todos aqueles que apresentam ΔH negativo, ou seja, são exotérmicos. Ele continua dizendo que, posteriormente, entregou uma amostra, olha, cuidado, de meio grama de um alimento indeterminado a um dos estudantes que realizou o seguinte procedimento experimental. Ele colocou 4 ml de água em um tubo de ensaio e mediu a temperatura encontrando 20 graus Celsius. Então, imagine que você tem aqui um tubo de ensaio, ele colocou exatamente aqui, ó, 4 ml, né? Você tem, então, 4 ml de água, beleza? Água destilada, e a temperatura inicial foi equivalente a 20 graus Celsius. Aí ele falou que, em seguida, o estudante queimou o alimento recebido abaixo do tubo de ensaio, contendo água, o que elevou a temperatura da água para 50 graus Celsius. Então, ele veio aqui, logo abaixo do tubo de ensaio, e queimou o alimento. Então, você tem aqui, imagina que você tenha essa porção do alimento, né? Ele vai fazer a combustão desse alimento, e verifica que a água contida lá no recipiente... Nossa, meu Deus, deixa eu melhorar isso aqui. O tubo de ensaio, ele vai melhorar... Não ficou muito melhor. Então, a temperatura que você tem aqui desses 4 ml de água passou a 50 graus Celsius após a combustão aqui dessa amostra de meio grama. Ele fala para a gente considerar que, nas condições experimentais, a perda de calor para o ambiente é desprezível e o calor específico da água e a sua densidade são, respectivamente, de 1 caloria por grama grau Celsius e a densidade de 1 grama por ml. Ele quer saber, então, qual alimento você tem aí do quadro o estudante recebeu do professor. Bom, então a gente vai usar aqui o que macete para matar essa questão. Então, a quantidade de calor é igual à massa que você tem, né? Vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, né? Muitas vezes o pessoal da física gosta de colocar o θ aqui. Lembrando que o calor específico, ó, note que ele está em grama grau Celsius, né? E aqui nós temos 4 ml de água. Então a gente vai ter que usar a densidade da água para converter o ml para gramas. Mas é super tranquilo, né? Porque ó, se a cada 1 ml de água você tem o equivalente a 1 grama, consequentemente, então, 4 ml vai nos dar aí um total de 4 gramas de H2O. Né? Então, vamos substituir lá. Ó, a quantidade de calor vai ser igual a 4 gramas vezes a quantidade, o calor específico, que é 1, e a variação da temperatura, ou ΔT. Então, nós temos 50 graus Celsius, que é a temperatura final, e nós temos 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial do processo, beleza? Como o calor específico está em graus Celsius mesmo, então a gente pode fazer o delta aqui em graus Celsius. 50 menos 20, então nós temos uma variação de 30 graus Celsius. Cuidado aí, que na química geralmente a gente trabalha com Kelvin, principalmente em gases. Bom, nós vamos ter uma quantidade de calor equivalente aqui a 120 calorias. Agora, lembrando que esses 120 calorias, ele é um total da quantidade de energia que foi transferida para a água para meio grama, ó, né? O alimento aqui equivale a meio grama. Porém, na nossa tabela, nós temos aqui em grama. Então, não vai se emocionar e marcar aqui, ó, 120, hein? Cuidado. Esse 120, deixa eu passar aqui para ficar mais fácil, nós temos 120 calorias que foi, então, desprendido na combustão de meio grama desse nosso alimento. Tá? E agora, então, se ele quer saber por grama, que ele colocou tabelado lá, nós vamos ter o dobro, né? Ó, da linha de cima para a linha de baixo. Ele multiplica aqui por 2, vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Ele vai multiplicar por 2, 240 calorias. 240 calorias, nós ficamos com o alimento número 4.
o que nos dá a alternativa à letra D de Dundum. Pois é, um químico resolvendo as questões de física do Enem PPL 2023. Vale o like. Até a próxima. Tchau.